Posso comer seu pão? A filha pequena da faxineira estava morrendo de fome e a resposta do patrão doeu. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O calor sufocante de janeiro no Rio de Janeiro transformava a mansão do Alto da Boa Vista numa estufa de mármore e cristal. Eram 3 horas da tarde quando os termômetros marcavam 42 graus. E nem mesmo o ar-condicionado central conseguia aliviar completamente o peso da umidade carioca que grudava na pele como uma segunda camada de roupa. Eduardo Santana ajustou o nó da gravata Hermes enquanto caminhava pelo corredor principal da casa, seus passos ecoando no piso de mármore Carrara que havia importado diretamente da Itália. Aos 53 anos, ele comandava um império de construtoras que ergueu alguns dos edifícios mais imponentes da Barra da Tijuca e de Copacabana. Sua postura era sempre ereta, os ombros largos sustentados pela disciplina militar que aprenderá ainda jovem, e seus olhos cinzentos raramente demonstravam qualquer emoção que pudesse ser interpretada como fraqueza. A mansão refletia sua personalidade, impecável, grandiosa e distante. Com seus 2.000 metros quadrados de área construída, a casa ostentava jardins projetados por Burle Marx, uma piscina olímpica com vista para a Floresta da Tijuca e móveis assinados pelos designers mais renomados do país. Cada cômodo era uma obra de arte arquitetônica, mas faltava-lhe algo que o dinheiro não conseguia comprar: calor humano. Naquele momento, Eduardo revia contratos importantes em seu escritório quando ouviu passos hesitantes vindo da direção da cozinha. Era um som diferente dos saltos firmes de Rosana, a copeira que trabalhava ali há 2 anos. Estes eram passinhos miúdos, quase imperceptíveis, de alguém que caminhava com cautela. Rosana Silva, de 39 anos, era uma mulher de estatura mediana, cabelos castanhos sempre presos num coque impecável e mãos calejadas pelo trabalho doméstico. Seu rosto carregava a beleza simples do interior fluminense, de onde havia migrado após perder o emprego anterior numa empresa que faliu durante a crise econômica. Seus olhos castanhos, embora sempre atentos e respeitosos, escondiam uma inteligência que raramente tinha oportunidade de se manifestar naquele ambiente. Ela estava na área de serviço, dobrando as roupas recém-passadas da família, quando percebeu que seu filho não estava mais brincando no pequeno quarto dos fundos onde costumava ficar durante suas horas de trabalho. O coração apertou imediatamente. Kaique tinha apenas 6 anos, mas já demonstrava uma curiosidade natural que às vezes o levava a explorar cantos da casa onde não deveria estar. Kaique? Kaique, onde você está, meu amor? Murmurou baixinho, tentando não chamar a atenção dos patrões. O menino havia aparecido na vida dela como um presente inesperado e um desafio constante. Pequeno para a idade, com cabelos escuros cacheados que nunca ficavam penteados por muito tempo e olhos grandes que pareciam absorver cada detalhe do mundo ao seu redor, Kaique possuía uma inteligência precoce que às vezes surpreendia até mesmo sua mãe. Seu pai havia desaparecido antes mesmo do nascimento, deixando Rosana para criar o filho sozinha com a força e a determinação que só as mães solteiras conhecem. Naquela tarde, o estômago do menino roncava há horas. O café da manhã havia sido apenas um copo de leite com açúcar e um pedaço de pão francês, e o almoço seria somente depois das 5, quando Rosana terminasse o expediente e eles voltassem para o pequeno apartamento de um quarto em Madureira, a 1h30 de viagem de ônibus dali. Eduardo estava concentrado numa planilha de custos quando ouviu uma batidinha suave na porta do escritório. Era um som tão delicado que quase não percebeu. Levantou os olhos dos documentos e viu uma figurinha miúda parada na soleira da porta. Kaique estava ali, descalço, vestindo uma camiseta do Flamengo desbotada e um bermuda que já estava pequeno demais para ele. "O que você quer aqui, menino?" perguntou Eduardo, sem disfarçar a irritação na voz. "Sua mãe não te ensinou que não deve incomodar quando as pessoas estão trabalhando?" Kaique engoliu em seco, seus dedos pequenos brincando nervosamente com a barra da camiseta. Ele havia sentido o cheiro delicioso do almoço que a cozinheira preparava para a família, um peixe grelhado com legumes que fazia sua boca salivar, e a fome havia vencido o medo. "Desculpa, seu Eduardo", disse o menino com a voz baixa, usando o tratamento respeitoso que a mãe havia lhe ensinado. É que eu tô com muita fome, e a mamãe disse que só vamos almoçar quando ela terminar o trabalho." Eduardo parou de escrever e olhou fixamente para o garoto. Havia algo na singeleza daquelas palavras que o incomodava de uma forma que não conseguia explicar.
Por um momento, sua mente voltou à própria infância, quando ele mesmo havia conhecido a fome e a humilhação de pedir. E o que você quer que eu faça com isso? Respondeu friamente, voltando a atenção para os papéis. Sua mãe é paga para trabalhar, não para ficar fazendo lanche para a criança no horário de serviço. Mas Kaique não desistiu. Deu um passo pequeno para dentro do escritório, suas mãozinhas suadas apertando a barra da camiseta com mais força. Seu Eduardo, disse ele, com uma coragem que só as crianças possuem quando a necessidade fala mais alto que o medo, o senhor deixa eu pegar um pedacinho só? Prometo que não vou atrapalhar ninguém. Só um pedacinho pequeno mesmo. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Eduardo ergueu os olhos novamente, e desta vez realmente viu o menino à sua frente. Viu os olhos grandes e esperançosos, viu a magreza infantil escondida sob a roupa simples, viu a dignidade com que a criança fazia seu pedido. E por um instante, apenas um instante, sentiu algo se mover dentro do peito, como se uma porta há muito tempo trancada estivesse tentando se abrir. Mas a educação rígida, os anos de disciplina empresarial e o medo de parecer fraco falaram mais alto. Volta para o seu lugar e espera sua mãe terminar o trabalho, disse secamente, sem levantar os olhos dos documentos. E não apareça mais aqui no meu escritório sem ser chamado. Esta não é a área de criança. Kaique baixou os olhinhos, as lágrimas começando a se formar. Deu um passo para trás, depois outro, e murmurou um desculpa, seu Eduardo quase inaudível antes de sair correndo em direção aos fundos da casa. Eduardo continuou fingindo ler o mesmo parágrafo por vários minutos, mas as palavras pareciam dançar no papel. Algo naquele encontro havia mexido com ele de uma forma que não acontecia há muitos anos, despertando memórias que preferia manter enterradas no fundo da mente. Do lado de fora, o calor continuava implacável, e na cozinha, Rosana procurava desesperadamente por seu filho, sem saber que acabará de acontecer o primeiro encontro de uma história que transformaria para sempre a vida de todos naquela casa. Rosana encontrou Kaique encolhido atrás da máquina de lavar, no cantinho mais escuro da área de serviço, com o rostinho molhado de lágrimas que ele tentava esconder com as mãozinhas pequenas. O coração dela se partiu ao ver o filho naquele estado, e imediatamente soube que algo havia acontecido. Meu amor, o que foi? Por que você está chorando? Perguntou, ajoelhando-se ao lado dele e puxando-o para um abraço apertado. Mamãe, eu só queria um pedacinho de comida, soluçou Kaique contra o peito dela. Minha barriga está doendo de tanta fome, e eu perguntei pro seu Eduardo se podia pegar só um pouquinho, mas ele ficou bravo comigo. Rosana fechou os olhos, sentindo uma mistura de vergonha, raiva e tristeza que quase a fez desabar. Ela sabia como era difícil para uma criança de 6 anos entender por que havia tanta comida naquela casa e ele não podia comer nada. Como explicar para um menino que existe uma linha invisível separando aqueles que podem e aqueles que não podem? Kaique, você não pode sair andando pela casa assim, filho. Já conversei com você sobre isso, disse ela, tentando manter a voz firme apesar do nó na garganta. A mamãe trabalha aqui, mas isso não quer dizer que a casa é nossa. Mas mamãe, por que o seu Eduardo tem tanta comida e a gente não pode comer nem um pouquinho? Ele não gosta de criança? A pergunta inocente do filho ecoou na mente de Rosana como um soco no estômago. Como responder a isso sem destruir a pureza daquele coração de criança? Como explicar que o mundo estava dividido entre os que têm e os que servem aos que têm? Enquanto isso, no escritório, Eduardo tentava se concentrar nos contratos, mas não conseguia tirar da cabeça o encontro com o menino. Havia algo na coragem desesperada da criança que o incomodava profundamente. Levantou-se da cadeira e caminhou até a janela que dava vista para o jardim, onde as palmeiras imperiais balançavam suavemente sob o vento quente da tarde. Sua mente voltou involuntariamente à própria infância em Duque de Caxias, quando era apenas Eduardo da Silva, filho de uma empregada doméstica e de um pai que nunca conheceu. Lembrou-se das tardes em que acompanhava a mãe, Dona Conceição, nas casas onde ela trabalhava, e de como ele mesmo havia passado fome em muitas ocasiões. A diferença era que ele nunca havia tido coragem de pedir comida para os patrões da mãe. Preferia ficar com fome a passar pela humilhação. Mas aquele menino havia sido corajoso o suficiente para pedir. E ele havia sido cruel o suficiente para negar.
Eduardo. A voz suave de sua mãe adotiva, Dona Helena, de 80 anos, o trouxe de volta ao presente. A senhora estava parada na porta do escritório, apoiada em sua bengala de madeira entalhada, observando-o com aqueles olhos azuis que ainda mantinham a vivacidade da juventude. Dona Helena Santana não era sua mãe biológica, mas havia sido a única figura materna que realmente importou em sua vida. Ela o havia encontrado aos 12 anos, quando ele vivia nas ruas após a morte da mãe, e o trouxe para casa contra a vontade do próprio marido. Foi ela quem o educou, quem lhe deu oportunidades e quem o ensinou tanto os valores de uma família de classe alta quanto as responsabilidades que isso trazia. Sim, mãe, respondeu Eduardo, voltando para a cadeira. Acabei de ouvir um choro vindo dos fundos da casa. Aconteceu alguma coisa com o filho da Rosana? Eduardo hesitou por um momento. Dona Helena sempre teve uma percepção aguçada para questões que envolviam crianças, talvez por nunca ter conseguido ter filhos biológicos. Ela havia adotado não apenas Eduardo, mas também sua irmã Patrícia, 2 anos mais nova, criando-os com o rigor de uma família tradicional, mas também com um amor genuíno. O menino veio aqui me incomodar durante o trabalho. Disse que estava com fome e queria comida. Mandei ele voltar para o lugar dele. Dona Helena ficou em silêncio por alguns segundos, estudando o rosto do filho adotivo. Ela conhecia Eduardo melhor do que ele próprio se conhecia, e sabia reconhecer quando algo o estava perturbando mais do que deveria. Eduardo, você se lembra de quando chegou aqui? Tinha a mesma idade desse menino, talvez um pouco mais velho. Lembra do que você me disse na primeira noite? Mãe, isso foi há mais de 40 anos. Você disse que preferia passar fome a pedir comida para estranhos. Que sua mãe havia te ensinado a ter orgulho, mesmo na miséria. Dona Helena entrou no escritório e sentou-se na poltrona em frente à mesa dele. Mas esse menino teve coragem de pedir. Isso diz algo sobre ele, não acha? Eduardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos grisalhos que ainda mantinha bem cortados e penteados. Ele não gostava de falar sobre o passado, principalmente sobre os tempos de dificuldade. Havia trabalhado duro demais para esquecer aquelas memórias. Mãe, eu entendo o que está tentando me dizer, mas não posso criar precedentes. Se começar a alimentar o filho da funcionária, onde isso vai parar? Tenho responsabilidades, tenho uma posição social a manter. Posição social, repetiu Dona Helena, balançando a cabeça devagar. Às vezes me pergunto se foi isso que te ensinei, ou se foi isso que você aprendeu sozinho pelo caminho. Naquele momento, eles ouviram passos firmes no corredor. Patrícia Santana entrava na casa com seus filhos, Miguel e Carla, de 15 e 13 anos respectivamente. Aos 51 anos, Patrícia havia herdado a beleza clássica da família adotiva, mas também desenvolvera uma ambição voraz que às vezes preocupava a própria mãe. Divorciada há 3 anos, ela e os filhos frequentavam a mansão quase diariamente, oficialmente para fazer companhia à avó, mas todos sabiam que ela estava de olho na herança. Oi, mãe. Oi, Eduardo, gritou Patrícia da sala de estar, sua voz ecoando pelos corredores. Vim buscar os documentos que você me prometeu, lembra? Sobre o apartamento em Ipanema? Eduardo trocou um olhar cansado com Dona Helena. Patrícia estava sempre atrás de algum favor financeiro, sempre com alguma emergência que só ele podia resolver. Era como se ela houvesse se esquecido completamente das origens humildes da família e agora só se importasse com manter o padrão de vida que a adoção lhe havia proporcionado. Vou falar com ela, disse Eduardo, levantando-se. Antes disso, disse Dona Helena, segurando-o pelo braço com uma força surpreendente para sua idade, pense no que conversamos. Às vezes, filho, a maior riqueza que podemos ter não é aquela que guardamos, mas aquela que compartilhamos. Enquanto Eduardo saía do escritório para lidar com os pedidos da irmã, Rosana conseguiu acalmar Kaique e voltou ao trabalho, mas com o coração pesado. Ela sabia que aquele episódio era só o começo de algo maior. A fome não ia embora só porque o patrão havia dito não, e ela não sabia quanto tempo mais conseguiria explicar para o filho por que eles tinham que viver sempre à margem da abundância que os cercava. O calor da tarde continuava implacável, mas dentro da mansão, uma tempestade muito mais complexa estava apenas começando a se formar.
3 meses haviam se passado desde o encontro no escritório, e março chegará ao Rio de Janeiro trazendo as primeiras chuvas do outono carioca. As folhas das mangueiras do jardim começavam a amarelar, criando um tapete dourado que contrastava com o verde intenso da grama inglesa que Eduardo fazia questão de manter impecável. A rotina na mansão seguia aparentemente normal. Kaique havia aprendido a não se aproximar do escritório do patrão e passava as tardes brincando silenciosamente no quartinho dos fundos, construindo castelos imaginários com pedaços de madeira e caixas vazias que encontrava na área de serviço. Rosana continuava seu trabalho com a eficiência de sempre, mas algo havia mudado em seus olhos, uma tristeza discreta que ela tentava esconder atrás de sorrisos forçados. Dona Helena, por sua vez, havia começado a observar mais atentamente a dinâmica da casa. Aos 80 anos, ela possuía a sabedoria de quem viveu o suficiente para reconhecer quando algo importante estava acontecendo sob a superfície das aparências. Naquele dia específico, uma quinta-feira chuvosa, Dona Helena decidiu finalmente arrumar o sótão da mansão. Era uma tarefa que vinha adiando há anos, mas o médico havia recomendado atividades leves que a mantivessem em movimento. Subiu a escada estreita que levava ao último andar da casa, onde dezenas de baús, móveis antigos e documentos empoeirados guardavam a história de décadas. Rosana, querida, pode vir me ajudar aqui em cima, gritou ela, sua voz ecoando pelo vão da escada. Rosana interrompeu a arrumação da biblioteca e subiu rapidamente, preocupada. Encontrou Dona Helena em meio a uma montanha de papéis antigos, fotografias amareladas e objetos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Dona Helena, a senhora não deveria estar fazendo isso sozinha. E se escorregasse ou se machucasse? Bobagem, minha filha. Estou mais forte que muito jovem por aí, riu a senhora, mas aceitou o braço que Rosana ofereceu para ajudá-la a sentar numa cadeira antiga. Só preciso de alguém com vista melhor que a minha para me ajudar a separar o que serve do que não serve. Era a primeira vez que Rosana subia ao sótão, e ficou impressionada com a quantidade de objetos acumulados ali. Havia móveis de época, quadros emoldurados, louças finas guardadas em caixas de madeira e, principalmente, documentos. Muitos documentos. Que história bonita essa casa deve ter, murmurou Rosana, pegando delicadamente uma fotografia em preto e branco que mostrava uma família elegante posada em frente à mansão. Ah, minha filha, se essas paredes pudessem falar! Suspirou Dona Helena. Esta casa viu muita coisa. Alegrias, tristezas, nascimentos, mortes. E segredos também. Rosana começou a organizar os papéis por data, sempre cuidadosa para não danificar nada. Havia certidões de nascimento, documentos de propriedade, correspondências antigas e registros familiares que datavam do início do século XX. Foi quando suas mãos tocaram uma pasta de couro desgastado, amarrada com um cordão de cetim desbotado. Dona Helena, o que são estes documentos aqui? Perguntou, mostrando a pasta. A senhora ajustou os óculos e examinou o material. Isso, são papéis muito antigos da família. Coisas do meu sogro, o patriarca dos Santana. Ele sempre foi muito meticuloso com documentação. Rosana abriu cuidadosamente a pasta e começou a examinar os papéis. Havia árvores genealógicas manuscritas, certidões de casamento e batismo, e registros de propriedades rurais no interior fluminense. Sua atenção foi chamada por um documento específico, uma certidão de nascimento de 1920, de alguém chamado Antônio Santana Silva. Antônio Santana Silva leu em voz alta, franzindo a testa. Dona Helena, esse nome me soa familiar. Deixa eu ver, disse a senhora, pegando o documento com mãos trêmulas. Quando leu o nome completo, sua expressão mudou completamente. Meu Deus do céu! Antônio era irmão do meu sogro. Ele desapareceu nos anos 1940. A família toda procurou, mas nunca mais souberam dele. Rosana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Silva era seu sobrenome, e sua avó sempre contará histórias sobre um tio que havia sumido quando era jovem, indo embora para o Rio de Janeiro e nunca mais dando notícias. Dona Helena disse com a voz baixa, minha avó sempre falou de um tio Antônio que sumiu quando ela era nova. Ela se chamava Maria Silva, nasceu em 1925 em Vassouras.
Os dois pares de olhos se encontraram num momento de silêncio carregado de possibilidades. Dona Helena pegou outro papel da pasta, uma carta manuscrita, datada de 1943. Aqui está, disse ela, com a voz embargada. Uma carta que Antônio escreveu para o irmão antes de desaparecer. Ele diz que ia trabalhar nas fazendas de café e que mandaria notícias, mas que se algo acontecesse com ele, cuidassem da família que deixou em Vassouras. Uma irmã chamada Maria e alguns sobrinhos pequenos. Rosana sentou-se pesadamente numa caixa próxima, o coração batendo descompassado. As peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia começavam a se encaixar de forma perturbadora. Dona Helena, isso significaria que você pode ser bisneta do irmão perdido do patriarca da família Santana, completou a senhora, sua voz carregada de emoção. Minha filha, você pode ser parente nossa. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som da chuva batendo no telhado e pelos passos de Caíque, que subia a escada procurando pela mãe. Mamãe? Onde a senhora está? Gritava o menino, sua vozinha ecoando pelo sótão. Estou aqui, meu amor, respondeu Rosana, ainda atordoada pela descoberta. Quando Caíque apareceu no alto da escada, Dona Helena o olhou com olhos completamente diferentes. Se as suspeitas se confirmassem, aquele menino que havia pedido um pedaço de comida na verdade seria o tataraneto do fundador daquela fortuna. Vem cá, meu netinho, disse ela, estendendo os braços para Caíque, que correu para o abraço sem hesitação. Rosana observou a cena com lágrimas nos olhos, não sabendo se deveria sentir alívio ou terror. Descobrir que talvez fosse parente da família poderia mudar tudo, mas também poderia complicar ainda mais uma situação já delicada. Dona Helena, o que a gente faz agora? Como a gente descobre se isso é verdade? A senhora segurou as mãos de Rosana entre as suas, sentindo-as tremer. Primeiro, vamos verificar esses documentos com cuidado. Depois, se for necessário, faremos um teste de DNA. Mas uma coisa eu já posso te dizer, minha filha, verdade ou não, você e esse menino já conquistaram um lugar especial no meu coração. Enquanto a tarde chuvosa se transformava em noite, no andar de baixo Eduardo trabalhava em seus contratos, completamente alheio à descoberta que estava acontecendo bem acima de sua cabeça. Uma descoberta que, quando viesse à tona, abalaria todas as certezas sobre família, classe social e direito que ele havia construído ao longo da vida. Do lado de fora, os primeiros ventos frios do outono carioca anunciavam que mudanças estavam chegando, e algumas delas seriam mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. A descoberta no sótão permaneceu como um segredo entre Dona Helena e Rosana por 2 semanas, até que a pressão de manter algo tão importante guardado começou a pesar sobre ambas. Era uma manhã de abril, com o clima ameno típico do outono carioca, quando Patrícia chegou à mansão mais cedo que o habitual, trazendo Miguel e Carla para mais uma de suas visitas familiares. Patrícia Santana havia desenvolvido ao longo dos anos um instinto aguçado para perceber quando algo estava diferente na dinâmica da casa. Talvez fosse o resultado de sua constante preocupação em manter sua posição na família, ou talvez fosse simplesmente a paranoia natural de quem sempre temia perder seus privilégios. Naquele dia, ela notou imediatamente que havia uma intimidade diferente entre a avó e a empregada. Vovó, por que a Rosana está comendo na mesa da cozinha? Perguntou Carla, sua filha de 13 anos, ao encontrar Rosana e Caíque tomando café da manhã na mesa onde geralmente só os funcionários da cozinha se sentavam. Porque eu convidei, minha netinha, respondeu Dona Helena naturalmente, mas Patrícia percebeu algo na voz da mãe que a deixou em alerta. Miguel, o filho mais velho de Patrícia, estava na sala mexendo no celular quando ouviu a avó chamando Caíque de meu netinho pela segunda vez naquela manhã. Aos 15 anos, ele havia herdado da mãe a capacidade de perceber quando algo poderia afetar seus interesses. Mãe, sussurrou ele para Patrícia quando ela se aproximou. Por que a vovó está tratando o moleque da empregada como se fosse da família? Patrícia decidiu investigar. Aproximou-se da cozinha com passos silenciosos e ficou escutando atrás da porta quando ouviu Dona Helena conversando com Rosana sobre documentos importantes e confirmações necessárias. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava em uma reunião de negócios no centro da cidade, Patrícia confrontou a mãe diretamente. Mãe, o que está acontecendo aqui? Por que você está tratando a empregada e o filho dela de forma diferente?
Dona Helena estava abordando na sala de estar, uma atividade que a acalmava nos momentos de tensão. Ela levantou os olhos para a filha adotiva e viu neles a mesma dureza que às vezes reconhecia em Eduardo. Patrícia, sente-se. Temos algo importante para conversar. Se tem a ver com mudanças nos funcionários, você deveria falar com Eduardo primeiro. Ele é quem toma as decisões sobre a casa. Não são decisões sobre funcionários, minha filha. É sobre família. Patrícia sentiu o estômago contrair. A palavra família sempre a deixava nervosa quando vinha acompanhada daquele tom sério da mãe. Que família? Do que você está falando? Dona Helena contou então sobre a descoberta no sótão, sobre os documentos encontrados e sobre a possibilidade de Rosana ser descendente direta de Antônio Santana Silva. A cada palavra, o rosto de Patrícia ficava mais pálido e seus punhos mais cerrados. Você está me dizendo, disse Patrícia com a voz controlada mas tremula de raiva, que essa mulher pode ser nossa parente? Nossa parente de sangue? É uma possibilidade que precisa ser investigada, sim. Patrícia levantou-se bruscamente, caminhando de um lado para outro da sala como uma leoa enjaulada. Mãe, a senhora não pode estar falando sério. Essa mulher apareceu aqui do nada, trabalha como empregada há 2 anos, e agora, de repente, pode ser nossa família? Que conveniência! Patrícia, os documentos são autênticos. Eu mesmo os reconheci. Documentos podem ser falsificados, mãe. A senhora está sendo ingênua. A voz de Patrícia subiu perigosamente de tom. Essa mulher descobriu uma brecha e está tentando se aproveitar da sua bondade. E a senhora está caindo direitinho na armadilha. Naquele momento, Rosana apareceu na porta da sala, trazendo o chá da tarde que Dona Helena havia pedido. Ela havia escutado parte da discussão e seu rosto mostrava uma mistura de vergonha e dor. Com licença, Dona Helena. Deixe o chá aqui e já me retiro. Não, Rosana, entre. Patrícia precisa ouvir sua versão dos fatos. Patrícia virou-se para Rosana com olhos faiscando de fúria. Sua versão dos fatos? Que versão é essa? Que você descobriu por acaso que pode ser nossa parente e agora vai tentar se agarrar na nossa herança? Patrícia, repreendeu Dona Helena, mas a filha estava fora de controle. Não, mãe. Eu não vou ficar quieta enquanto uma oportunista tenta destruir nossa família. Ela se aproximou de Rosana, que permanecia imóvel perto da mesa. Você achou que podia enganar uma senhora de 80 anos? Achou que ia conseguir colocar suas mãos sujas no nosso dinheiro? Dona Patrícia, disse Rosana com dignidade, apesar das lágrimas que começavam a formar em seus olhos, eu nunca pedi nada. Foi Dona Helena quem encontrou os documentos e me mostrou. Eu nem sabia que eles existiam. Claro que não sabia, gritou Patrícia. Por que você plantou eles lá, não foi? Ou talvez tenha inventado essa história toda sobre sua avó e esse tio misterioso. Chega, Patrícia. Dona Helena bateu a bengala no chão com força. Você está se comportando de forma vergonhosa. Mas Patrícia estava cega de raiva e medo. Medo de perder sua posição, medo de ter que dividir a herança, medo de que seus filhos não tivessem o futuro que ela havia planejado para eles. Vergonhosa é essa situação. Uma empregada tentando se passar por família. E a senhora acreditando nessa farsa. Foi nesse momento que Kaique apareceu na sala, atraído pelo som das vozes alteradas. O menino parou na entrada, seus olhos grandes captando imediatamente a tensão no ambiente. Mamãe, por que a moça está gritando? Perguntou ele inocentemente. Patrícia olhou para o menino e sua fúria atingiu o ponto máximo. Esse moleque também faz parte do plano, não é? Criança sempre desperta a pena nas pessoas. Patrícia, gritou Dona Helena, levantando-se com dificuldade. Você passou dos limites. Esse menino não tem culpa de nada. Rosana puxou Kaique para perto de si, protegendo-o instintivamente da hostilidade de Patrícia. Dona Patrícia, por favor, não fale assim na frente do meu filho. Ele é apenas uma criança. Criança que você está usando para conseguir o que quer. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Patrícia pegou o telefone celular.
Vou ligar para Eduardo agora mesmo. Ele precisa saber o que está acontecendo na própria casa. Miguel e Carla apareceram na entrada da sala, atraídos pela confusão. Ambos olhavam a cena sem entender completamente, mas percebendo que algo grave estava acontecendo. Mãe, disse Miguel cautelosamente, o que está acontecendo? Seu tio precisa saber que há impostores tentando se infiltrar na nossa família, disse Patrícia, discando o número de Eduardo. Rosana segurou a mão de Kaique com mais força, sentindo que a tempestade que se aproximava seria muito pior do que qualquer coisa que já haviam enfrentado. O menino, assustado com a hostilidade no ambiente, escondeu o rosto no vestido da mãe. Lá fora, as nuvens escuras do fim da tarde espelhavam perfeitamente o clima dentro da mansão, onde segredos revelados estavam prestes a causar uma explosão que mudaria para sempre a vida de todos os envolvidos. Eduardo chegou à mansão 20 minutos depois da ligação de Patrícia, dirigindo seu BMW prata em alta velocidade pelas ruas sinuosas do Alto da Boa Vista. O telefonema havia sido confuso, cheio de acusações e gritos, mas ele havia entendido o suficiente para saber que algo muito sério estava acontecendo em casa. Encontrou a sala de estar em um estado de tensão quase palpável. Dona Helena estava sentada em sua poltrona favorita, com o rosto pálido e as mãos tremúlas segurando a bengala. Patrícia caminhava de um lado para outro como um animal ferido, enquanto Miguel e Carla permaneciam encostados na parede, claramente desconfortáveis com a situação. Rosana estava ao lado da janela, segurando Kaique contra si, ambos visivelmente abalados. Alguém pode me explicar o que diabos está acontecendo aqui? Perguntou Eduardo, sua voz ecoando pela sala com autoridade. Eduardo, graças a Deus você chegou. Patrícia correu em direção ao irmão. Você não vai acreditar no que descobri. Essa mulher, disse ela, apontando para Rosana, está tentando se passar por nossa parente. Ela inventou uma história maluca sobre ser descendente da família e conseguiu convencer a mamãe. Eduardo olhou ao redor da sala, tentando processar a informação. Seu olhar parou em Rosana, que mantinha a cabeça baixa, e depois em sua mãe, que evitava olhá-lo diretamente. Mãe, disse ele, com voz controlada mas perigosa, é verdade isso que Patrícia está dizendo? Dona Helena suspirou profundamente antes de responder. Eduardo, sente-se. Isso vai levar tempo para explicar. Eu prefiro ficar em pé. E quero uma explicação agora. A senhora então contou novamente sobre a descoberta no sótão, sobre os documentos encontrados e sobre a possível ligação entre Rosana e Antônio Santana Silva. A cada palavra, a expressão de Eduardo ficava mais sombria. E você, disse ele, virando-se para Rosana, o que tem a dizer sobre isso? Rosana ergueu os olhos pela primeira vez desde que ele chegará. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma dignidade ferida em sua postura que chamou a atenção dele. Senhor Eduardo, disse ela com voz baixa mas firme, eu juro por tudo que é sagrado que não sabia de nada disso. Foi Dona Helena quem encontrou os documentos e me mostrou. Eu nunca, em momento algum, inventei ou falsifiquei qualquer coisa. Claro que vai dizer isso, interrompeu Patrícia. Ela não é burra, Eduardo. Sabe muito bem como se livrar das acusações. Patrícia, cale a boca por um minuto, gritou Eduardo, fazendo todos se assustarem. Raramente ele perdia o controle daquela forma. Deixe eu terminar de entender essa situação antes de você continuar com suas acusações. Ele pegou os documentos que estavam sobre a mesa de centro e os examinou cuidadosamente. Sua experiência em negócios havia lhe ensinado a analisar papéis com atenção aos detalhes, e aqueles documentos pareciam genuinamente antigos. Esses papéis são autênticos, murmurou ele, mais para si mesmo do que para os outros. Documentos antigos são fáceis de conseguir em sebos e antiquários, disse Patrícia desesperadamente. Eduardo, você não pode estar considerando essa possibilidade seriamente. E por que não poderia? Perguntou ele, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Se os documentos são verdadeiros, se as datas coincidem, se os nomes batem. Porque é impossível, gritou Patrícia. Porque não faz sentido. Porque seria uma coincidência grande demais. Ou talvez, disse Dona Helena suavemente, seja o destino nos dando uma chance de corrigir uma injustiça antiga.
Eduardo olhou para a mãe, depois para a irmã, e finalmente para Rosana e Kaique. O menino estava claramente assustado, agarrado às pernas da mãe como se esperasse que algo terrível fosse acontecer a qualquer momento. Existe uma forma de descobrir a verdade, disse Eduardo finalmente. Teste de DNA. Exato, concordou Patrícia rapidamente. Vamos fazer logo esse teste e acabar com essa farsa de uma vez. Mas até o resultado sair, continuou Eduardo, ignorando a irmã, as coisas vão continuar como estão. Rosana continua trabalhando normalmente, e ninguém vai tratá-la diferente por causa dessa possibilidade. Eduardo, protestou Patrícia. Você não pode estar falando sério. Estou falando muito sério. E você, Patrícia, vai controlar sua língua e tratar Rosana com o respeito que qualquer pessoa merece. Não vou tolerar mais ataques pessoais. Patrícia ficou boquiaberta. Não esperava que o irmão tomasse essa posição. Você perdeu o juízo? Está defendendo uma estranha contra sua própria irmã. Estou defendendo a decência básica, respondeu Eduardo friamente. E se você não consegue entender a diferença, talvez devesse repensar seus valores. Meus valores? Patrícia riu com amargura. Meus valores são proteger nossa família. Nossa verdadeira família. Não essas pessoas que apareceram do nada com histórias convenientes. Dona Patrícia, disse Rosana suavemente, fazendo todos olharem para ela. Eu entendo sua preocupação. Entendo que isso deve ser muito difícil de aceitar. Mas eu não estou tentando tirar nada de ninguém. Eu só quero continuar trabalhando honestamente para sustentar meu filho. Honestamente, explodiu Patrícia. Não tem nada de honesto nessa situação. Chega, gritou Eduardo com tanta força que até os quadros nas paredes pareceram tremer. Patrícia, ou você se controla ou eu peço para você se retirar da minha casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia olhou para o irmão com choque e mágoa, incapaz de acreditar que ele estava a expulsando. Sua casa, disse ela com voz trêmula. Esta sempre foi nossa casa, Eduardo. Nossa casa de família. E continua sendo. Mas eu não vou permitir que você transforme esta casa num campo de batalha por causa de paranoia e ganância. Patrícia juntou sua bolsa com mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Quando descobrir que essa mulher é uma farsa, você vai se lembrar das minhas palavras. Miguel, Carla, vamos embora, disse ela para os filhos, que se aproximaram dela sem entender completamente a situação. Antes de sair, Patrícia parou na porta e olhou uma última vez para Rosana. Espero que você esteja preparada para as consequências quando a verdade vier à tona, disse com veneno na voz. Após a saída turbulenta de Patrícia e seus filhos, a sala ficou imersa num silêncio pesado. Eduardo permaneceu em pé no centro do cômodo, ainda processando tudo o que havia acontecido. Dona Helena suspirou profundamente, claramente exausta pela confrontação. Rosana, disse Eduardo finalmente, amanhã vamos providenciar o teste de DNA. Quero essa questão resolvida o mais rápido possível. Sim, senhor Eduardo, murmurou ela. E até lá, você e seu filho não vão sofrer nenhum tipo de retaliação ou tratamento diferente. Isso é uma ordem. Kaique, que havia permanecido calado durante toda a discussão, finalmente falou, mamãe, por que a moça estava brava com a gente? A pergunta inocente da criança ecoou pela sala como um lembrete doloroso de que, no centro de toda aquela tempestade de emoções e interesses, havia um menino de 6 anos que só queria entender o mundo ao seu redor. Às vezes, meu amor, respondeu Rosana, acariciando os cabelos do filho, as pessoas ficam com medo quando as coisas mudam. Mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Eduardo observou a interação entre mãe e filho, e algo dentro dele se moveu novamente. Talvez fosse compaixão, talvez fosse a memória de sua própria infância difícil, ou talvez fosse apenas o reconhecimento de que algumas situações transcendem questões de classe e dinheiro. O que ele não sabia era que a tempestade daquele dia era apenas o começo de uma série de eventos que testariam não apenas laços sanguíneos, mas também a verdadeira natureza do que significa ser uma família. 2 semanas se passaram desde a confrontação com Patrícia,
e a tensão na mansão havia diminuído apenas superficialmente. O teste de DNA havia sido coletado e enviado para um laboratório particular no Leblon, com previsão de resultado em 15 dias. Durante esse período de espera, uma rotina estranha se estabeleceu na casa. Todos sabiam sobre a possibilidade, mas ninguém falava abertamente sobre ela. Eduardo havia voltado à sua rotina de trabalho, mas algo havia mudado em seu comportamento. Ele observava Rosana com mais atenção, notando detalhes que antes passavam despercebidos, a forma como ela organizava os papéis em seu escritório, sempre em ordem alfabética, exatamente como ele mesmo fazia, a maneira como ela falava baixo quando estava concentrada, um hábito que ele reconhecia em si mesmo, e principalmente, a dignidade com que ela enfrentava toda a situação. Kaique, por sua vez, havia se tornado mais quieto desde o dia da briga. O menino percebera que sua presença de alguma forma causava problemas, e agora se escondia ainda mais nos fundos da casa, tentando ser invisível. Era uma quinta-feira de manhã quando o primeiro sinal de que algo estava errado apareceu. Rosana estava preparando o café da manhã na cozinha quando ouviu um som estranho vindo do quartinho onde Kaique costumava brincar. Era um gemido baixo, quase inaudível. Kaique? Meu amor, você está bem? Chamou ela, enxugando as mãos no avental antes de correr para os fundos da casa. Encontrou o filho encolhido no chão, abraçando a barriga e com o rosto pálido como papel. Ele tentava segurar as lágrimas, mas era evidente que estava passando mal. Mamãe, minha barriga está doendo muito, murmurou ele, sua voz fraca e trêmula. Rosana ajoelhou-se ao lado do filho e tocou sua testa. Ele estava ardendo em febre. Desde quando você está se sentindo mal, meu anjo? Desde ontem à noite, mas não queria falar porque a senhora já estava triste por causa das brigas. O coração de Rosana se partiu ao perceber que seu filho de 6 anos estava tentando protegê-la, escondendo sua dor para não adicionar mais preocupações à vida já complicada deles. Kaique, você nunca deve esconder quando está doente, ouviu? Nunca, disse ela, pegando-o no colo. O menino estava mais leve do que deveria estar para sua idade, e ela percebeu, com horror, que ele havia emagrecido visivelmente nas últimas semanas. Rosana carregou Kaique para a cozinha, onde fazia mais fresco, e tentou fazê-lo beber um pouco de água. Mas o menino vomitou imediatamente, e ela percebeu que havia sangue no vômito. Meu Deus, murmurou ela, tentando controlar o pânico. Preciso levar você ao hospital agora. Naquele momento, Eduardo desceu para tomar seu café da manhã e encontrou a cena, Rosana segurando Kaique, que estava claramente muito doente, ambos no chão da cozinha. O que aconteceu? Perguntou ele, aproximando-se rapidamente. Senhor Eduardo, meu filho está muito doente. Ele está com febre alta e vomitando sangue. Preciso levá-lo ao hospital urgente, mas... Ela hesitou, a realidade financeira batendo como um soco. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um hospital particular, e o SUS mais próximo fica muito longe. Eduardo olhou para o menino nos braços da mãe. Kaique estava semiconsciente, respirando com dificuldade. Algo dentro dele se moveu, talvez fosse instinto paternal, talvez fosse humanidade básica, ou talvez fosse a lembrança de sua própria infância, quando ele mesmo havia ficado doente e não havia ninguém para ajudar sua mãe. Vamos levar ele no meu carro. Agora, disse ele, pegando as chaves do BMW sem hesitação. Senhor Eduardo, mas... Não discuta comigo neste momento, Rosana. O menino precisa de ajuda médica urgente. A viagem até o hospital samaritano em Botafogo foi tensa e silenciosa. Eduardo dirigia em velocidade acima do permitido, desviando do trânsito matinal carioca com perícia, enquanto Rosana segurava Kaique no banco traseiro, sussurrando orações baixinho. No hospital, a eficiência do atendimento particular contrastou dramaticamente com o que eles teriam enfrentado no sistema público. Kaique foi imediatamente atendido por uma equipe de pediatras, levado para exames e internado para observação. A criança está com um quadro grave de desnutrição, explicou a médica, doutora Paula Mendes, uma mulher de 40 anos com olhos gentis mais diretos. Isso levou a uma gastrite severa, que causou a hemorragia digestiva. Ele vai precisar ficar internado por alguns dias para estabilização.
Eduardo e Rosana estavam sentados na sala de espera quando receberam a notícia. Rosana começou a chorar silenciosamente, não só de alívio por saber que o filho ficaria bem, mas também de vergonha por ter deixado a situação chegar àquele ponto. Desnutrição, repetiu Eduardo, a palavra ecoando em sua mente. Doutor, isso é grave. É reversível, mas indica que a criança não está recebendo alimentação adequada há algum tempo. Vamos precisar fazer um acompanhamento nutricional rigoroso. Após a médica se retirar, Eduardo e Rosana ficaram sozinhos na sala de espera. O silêncio entre eles estava carregado de coisas não ditas. Rosana, disse ele finalmente, por que você não me disse que o menino estava passando fome? Ela levantou os olhos, vermelhos de tanto chorar. Como eu poderia dizer, Sr. Eduardo? Depois de tudo que aconteceu, depois da briga com sua irmã. Como eu ia chegar para o senhor e dizer que não tenho dinheiro nem para alimentar meu próprio filho adequadamente? Porque isso é mais importante que qualquer orgulho ou protocolo social, disse ele, e havia algo em sua voz que ela nunca havia escutado antes. Isso é sobre a vida de uma criança. Eu sei disso. Acha que eu não sei? Rosana explodiu, toda a tensão e culpa das últimas semanas saindo de uma vez. Acha que é fácil para uma mãe ver o filho passar fome e não conseguir fazer nada? Eu trabalho duro, Sr. Eduardo, trabalho tanto quanto posso, mas meu salário mal cobre o aluguel e o transporte. Sobra muito pouco para a comida. Eduardo ficou em silêncio, processando as palavras dela. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava sendo confrontado com uma realidade que havia esquecido que existia, a realidade de quem vive com poucos recursos, de quem precisa escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida, de quem trabalha duro mas ainda assim não consegue prover adequadamente para a família. Quanto você ganha? Perguntou ele. Um salário mínimo e meio, respondeu ela baixinho. R$ 1.800 por mês. Eduardo fez os cálculos mentalmente. Aluguel em Madureira custava pelo menos R$ 800. Transporte para o Alto da Boa Vista e volta todos os dias custava mais R$ 400. Sobravam R$ 600 para comida, roupas, remédios e todas as outras necessidades de uma mãe e um filho. Era impossível viver dignamente com aquele valor. Por que você nunca pediu um aumento? Rosana olhou como se ele houvesse feito a pergunta mais absurda do mundo. Senhor Eduardo, empregadas domésticas não pedem aumento. Empregadas domésticas agradecem por ter emprego. A simplicidade brutal da resposta atingiu Eduardo como uma bofetada. Ele se lembrou de sua própria mãe, que trabalhava em casas de família e nunca, em toda a sua vida, havia pedido um aumento de salário. Que sempre agradecia pela oportunidade de trabalhar, mesmo quando era claramente explorada. Naquele momento, enquanto esperavam notícias sobre o estado de Kaique, Eduardo se viu confrontado com uma verdade desconfortável sobre si mesmo e sobre a forma como sempre tratou aqueles que trabalhavam para ele. Não era crueldade deliberada, era simplesmente cegueira. A cegueira de quem nunca precisou se preocupar com o preço do pão ou com a conta de luz. Rosana, disse ele finalmente, as coisas vão mudar. Independentemente do resultado do DNA, as coisas vão mudar. Ela o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. Havia escutado promessas antes, de outros patrões, em outros empregos. Mas algo na voz de Eduardo, algo na forma como ele havia agido naquele dia, levando seu filho ao hospital sem hesitação, pagando pelo atendimento sem pestanejar, a fez acreditar que talvez, desta vez, as coisas realmente pudessem ser diferentes. Do outro lado da cidade, em seu apartamento em Ipanema, Patrícia recebia um telefonema de uma amiga que trabalhava no hospital, informando sobre a internação de Kaique. Um sorriso amargo se formou em seus lábios. Perfeito, pensou ela. Agora eles vão usar o menino doente para conquistar ainda mais a simpatia de Eduardo. Ela não sabia que estava completamente errada. A doença de Kaique não estava sendo usada para manipular ninguém, estava simplesmente revelando, de forma crua e dolorosa, as verdadeiras desigualdades que existiam naquela casa, e forçando Eduardo a confrontar questões que havia ignorado por tempo demais. Kaique ficou internado por 5 dias no hospital samaritano, e durante esse período, Eduardo se viu fazendo algo que não fazia há anos,
cancelando reuniões importantes para passar tempo no hospital. Ele dizia a si mesmo que era apenas responsabilidade social, que qualquer empregador decente faria o mesmo, mas a verdade era que se sentia genuinamente preocupado com o menino. Na manhã de sexta-feira, quando os resultados do DNA chegaram por e-mail ao escritório de advocacia que Eduardo havia contratado, ele estava sentado ao lado da cama de hospital onde Kaique dormia, recuperando-se do tratamento. Rosana estava na cadeira do outro lado, tricotando um gorrinho para o filho, uma atividade que a acalmava nos momentos de tensão. O telefone de Eduardo vibrou com a notificação do e-mail. Ele olhou para a tela e viu o remetente, Laboratório Genitec, resultado de análise de parentesco. Seu coração disparou. Rosana, disse ele baixinho, para não acordar Kaique. Chegou o resultado. As mãos dela pararam de tricotar imediatamente. E o senhor vai abrir agora? Acho que sim. Você quer saber junto? Ela sentiu nervosamente. Eduardo abriu o e-mail e leu em silêncio, seu rosto não revelando nada. O documento era técnico, cheio de números e porcentagens, mas a conclusão era clara: compatibilidade genética confirma parentesco familiar distante entre os participantes testados. Eduardo leu 2 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. Depois, leu uma 3ª vez. Finalmente, levantou os olhos para Rosana. É verdade, disse ele simplesmente. Você é nossa parente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rosana deixou o tricô cair no chão, suas mãos tremendo visivelmente. Eduardo permaneceu olhando para ela, tentando processar o que aquela revelação significava para todos eles. Nossa Senhora, murmurou Rosana, levando as mãos ao rosto. É verdade mesmo. Minha avó sempre disse que tínhamos família no Rio, mas eu nunca imaginei. Segundo o laudo, vocês compartilham um ancestral comum há 3 gerações. Isso significa que você é. Eduardo fez os cálculos mentalmente, prima em 3º grau do meu pai adotivo. A ironia da situação não passou despercebida por nenhum dos dois. Rosana havia passado 2 anos servindo uma família da qual ela própria fazia parte por direito de sangue. Kaique, o menino que havia sido tratado com frieza e havia passado fome, era na verdade um Santana legítimo. Senhor Eduardo, disse Rosana com voz fraca, o que isso significa agora? O que vai acontecer conosco? Antes que ele pudesse responder, Kaique se mexeu na cama e abriu os olhos. O menino estava visivelmente melhor após o tratamento, com mais cor no rosto e um brilho nos olhos que havia estado ausente nas últimas semanas. Mamãe? Seu Eduardo, disse ele sonolento. Por que vocês estão com cara triste? Rosana forçou um sorriso. Não estamos tristes, meu amor. Estamos surpresos. Surpresos com o quê? Eduardo olhou para o menino, vendo-o agora sob uma luz completamente diferente. Aquela criança era sangue do seu sangue, era família. O mesmo menino que ele havia rejeitado quando pediu comida era na verdade seu sobrinho neto. Kaique, disse Eduardo, aproximando-se da cama, como você se sentiria se eu dissesse que você e sua mãe são parte da nossa família? O menino franziu a testa, confuso. Como assim, seu Eduardo? Como assim se você fosse meu parente, se você tivesse o direito de estar na nossa casa não como visitante, mas como família? Kaique pensou por um momento, com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Isso significaria que eu poderia comer na mesa grande? E brincar no jardim sem ter que me esconder? A simplicidade da pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Por 2 anos, aquela criança havia vivido como um fantasma em uma casa que, por direito, também era dela. Sim, disse ele, a voz embargada. Significaria exatamente isso. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou. Era a Dona Helena, ligando do hospital particular onde havia sido internada na véspera para exames de rotina. Eduardo? Como está o menino? Ele está bem, mãe. Melhorando bastante. Mas temos novidades importantes. Que novidades? Eduardo respirou fundo antes de responder. O resultado do DNA chegou. É positivo.
Rosana é realmente nossa parente. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que Eduardo pensou que a ligação havia caído. Mãe? Está me ouvindo? Estou, meu filho, respondeu Dona Helena com voz emocionada. Estou apenas processando. Depois de tantos anos, Antônio finalmente voltou para casa. Através dela. O que fazemos agora? O que é certo, Eduardo? O que sempre deveria ter sido feito? Após desligar o telefone, Eduardo se viu diante de uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. Reconhecer Rosana como parente significava muito mais do que uma questão sentimental, significava questões legais, financeiras, hereditárias. Significava enfrentar a fúria de Patrícia e possivelmente outros parentes. Significava assumir responsabilidades que havia ignorado por 2 anos. Mas olhando para Kaique na cama do hospital, ainda frágil mas com um sorriso tímido no rosto, Eduardo soube que não havia escolha real. A escolha moral havia sido feita no momento em que os resultados chegaram. Rosana, disse ele, quando Kaique receber alta, vocês vão para casa. Para nossa casa. Para a casa que sempre foi de vocês por direito. Senhor Eduardo, eu não sei se... Não como empregados, interrompeu ele. Como família. Como parte da família Santana. Rosana começou a chorar, uma mistura de alívio, gratidão e terror pelo que estava por vir. Ela sabia que aceitar aquela nova posição significaria uma guerra com Patrícia e provavelmente outros desafios que nem conseguia imaginar. E Dona Patrícia? Ela vai. Patrícia vai ter que aceitar a realidade, disse Eduardo com firmeza. Os fatos são os fatos. DNA não mente. Kaique, observando a conversa entre os adultos, fez a pergunta que nenhum deles havia se atrevido a verbalizar: isso significa que não vamos mais passar fome? A pergunta inocente coou pelo quarto do hospital como um lembrete doloroso de tudo que havia dado errado nos últimos 2 anos, mas também como uma promessa de que o futuro seria diferente. Eduardo pegou a mão pequena do menino entre as suas, mãos que agora descobria serem da mesma linhagem familiar. Não, Kaique. Vocês nunca mais vão passar fome. Era uma promessa simples, mas que carregava o peso de uma transformação completa na vida de todos os envolvidos. Lá fora, o sol da tarde carioca brilhava forte sobre a cidade, como se o próprio universo estivesse aprovando aquele momento de revelação e reconciliação. Mas Eduardo sabia que os dias mais difíceis ainda estavam por vir. Patrícia não aceitaria aquilo sem lutar, e transformar uma empregada doméstica em herdeira legítima da fortuna familiar seria um processo complexo e potencialmente explosivo. No entanto, pela primeira vez em muitos anos, ele se sentia em paz com uma decisão que havia tomado. Era a coisa certa a fazer, e isso era tudo o que importava. A notícia dos resultados do DNA chegou aos ouvidos de Patrícia antes mesmo de Eduardo ter a chance de comunicá-lo oficialmente. Sua rede de contatos no mundo médico e jurídico do Rio de Janeiro era extensa, e não demorou muito para que alguém comentasse sobre aquela situação interessante envolvendo os Santana. Era domingo à tarde quando Patrícia irrompeu na mansão do Alto da Boa Vista como um furacão humano. Eduardo estava no jardim, empurrando Kaique no balanço que havia mandado instalar naquela manhã, o primeiro brinquedo que o menino teria em casa. Rosana estava na cozinha, não mais como empregada, mas como membro da família, preparando o almoço dominical junto com a cozinheira. Eduardo! O grito de Patrícia ecoou por todo o jardim, fazendo os pássaros voarem assustados das árvores. Eduardo, apareça aqui agora! Kaique se assustou e parou de balançar. Seu Eduardo, a moça brava voltou. Fica aqui brincando, Kaique. Eu vou resolver isso, disse Eduardo, caminhando em direção à casa com passos firmes. Encontrou Patrícia na sala de estar, caminhando de um lado para outro como uma leoa enjaulada. Seus filhos, Miguel e Carla, estavam atrás dela, claramente desconfortáveis com a situação. Dona Helena, recém-chegada do hospital, estava sentada em sua poltrona, observando a filha com uma mistura de tristeza e desapontamento. É verdade? Perguntou Patrícia, virando-se para Eduardo assim que ele entrou na sala. É verdade que o teste deu positivo? É verdade, respondeu ele calmamente. Eu não acredito.
Patrícia jogou a bolsa no sofá com força. Eu simplesmente não acredito que você está fazendo isso com nossa família. Fazendo o que, exatamente? Destruindo tudo que nossos pais construíram. Entregando nossa herança para estranhos. Rosana não é estranha, Patrícia. O teste prova que ela é nossa prima. Prima de terceiro grau, gritou Patrícia. Isso é praticamente nada. É tão distante que nem conta como parentesco real. Dona Helena bateu a bengala no chão com força. Patrícia, modere seu tom de voz. Esta é uma casa de família, não um tribunal. Família? Patrícia riu com amargura. Que família, mãe? Agora estamos aceitando qualquer pessoa que apareça com um teste de DNA como família. Estamos aceitando a verdade, disse Eduardo. E a verdade é que Rosana e Kaique têm sangue Santana nas veias. E daí, explodiu Patrícia. Isso não significa que eles têm direito à nossa fortuna. Não significa que devemos sustentar uma empregada e o filho dela como se fossem nossa responsabilidade. Naquele momento, Rosana apareceu na entrada da sala, com Kaique ao seu lado. Ela havia escutado os gritos de Patrícia e decidido enfrentar a situação de frente. Dona Patrícia, disse ela com voz calma mas firme, posso falar uma palavra? Você. Patrícia se virou para ela com olhos faiscando. Você não tem o direito de falar nada. Você é uma intrusa que conseguiu enganar minha família. Patrícia, repreendeu Eduardo, mas Rosana ergueu a mão, pedindo para falar. Dona Patrícia, eu entendo sua raiva. Entendo que isso deve ser muito difícil de aceitar. Mas eu quero que a senhora saiba que eu nunca pedi nada. Eu nunca soube de nada sobre essa história de família até Dona Helena encontrar os documentos. Claro que vai dizer isso. Patrícia deu um passo em direção a Rosana, seu rosto contorcido pela fúria. Você planejou tudo isso desde o início. Conseguiu o emprego aqui, ganhou a confiança da minha mãe, e agora está tentando roubar o que é nosso. Eu não estou tentando roubar nada, disse Rosana, mantendo a calma apesar das acusações. Eu só quero o melhor para meu filho. Às custas da minha família. Ela é da sua família, interrompeu Eduardo. DNA não mente, Patrícia. DNA de terceiro grau não conta para nada. Isso é tão distante que... Patrícia parou no meio da frase, uma ideia surgindo em sua mente. A menos que você esteja pensando em reconhecê-la legalmente. Esteja pensando em dar a ela direitos hereditários. O silêncio que se seguiu foi a resposta que Patrícia precisava. Meu Deus, ela gritou, colocando as mãos na cabeça. Você perdeu completamente o juízo. Você está pensando em dar parte da nossa herança para essa mulher. Estou pensando em fazer o que é certo, disse Eduardo. Rosana é descendente direta de Antônio Santana Silva. Por direito, ela deveria ter sido reconhecida há muito tempo. Por direito. Patrícia riu histericamente. Por direito? Eduardo, essa mulher trabalhou como nossa empregada por 2 anos. Empregada. E agora você quer transformá-la em herdeira. A situação mudou quando descobrimos quem ela realmente é. A situação não mudou nada. Ela continua sendo a mesma pessoa. Uma mulher sem educação, sem classe, sem... Chega, gritou Eduardo com tanta força que até os quadros nas paredes tremeram. Não vou tolerar mais esse tipo de ataque. Miguel, o filho de Patrícia, que havia permanecido calado até então, finalmente falou, tio Eduardo, com todo o respeito, minha mãe tem razão. Se o senhor reconhecer essa mulher como herdeira, nossa parte da herança vai diminuir. A honestidade crua da declaração do adolescente silenciou a sala por um momento. Ali estava, sem disfarces ou justificativas nobres, a verdadeira raiz da questão, dinheiro. Miguel, disse Dona Helena com voz triste, é assim que eu e seu avô te educamos? Pensando apenas no que você pode herdar. Vovó, não é culpa dele, disse Carla, a filha mais nova de Patrícia. Nós sempre soubemos que um dia a herança seria nossa. Agora, de repente, aparece essa mulher e... Essa mulher, interrompeu Eduardo, é sua prima. É família.
Família? Patrícia riu com desdém. Eduardo, família não é só DNA. Família é convivência, é história compartilhada, é educação similar. O que essa mulher tem em comum conosco além de alguns genes? Humanidade, disse Eduardo simplesmente. Algo que vocês parecem ter esquecido. Patrícia ficou lívida. Como você se atreve a falar assim comigo? Eu sou sua irmã. Eu cresci nesta casa. Eu tenho direitos. E Rosana também tem. Não. Não tem. Patrícia estava quase gritando agora. Ela pode ter sangue Santana, mas isso não apaga 2 anos de servidão. Isso não muda o fato de que ela é uma empregada doméstica. Corrigiu Eduardo. Era empregada doméstica. Agora ela é nossa prima, e será tratada como tal. Kaique, que havia permanecido quieto ao lado da mãe durante toda a discussão, finalmente falou com sua voz de criança. Por que a moça não gosta da gente? A pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Patrícia olhou para o menino, seus olhos se enchendo de lágrimas de raiva e frustração. Por que vocês estão destruindo minha família? Disse ela com voz embargada. Por que vocês estão tirando tudo que é nosso? Nós não estamos tirando nada, disse Kaique com a lógica simples das crianças. Só queremos ficar. Dona Helena se levantou da poltrona com dificuldade, apoiando-se na bengala. Patrícia, minha filha, esta conversa acabou. Você está se comportando de uma forma que envergonha o nome desta família. Eu que envergonho. Patrícia olhou ao redor da sala, vendo que todos estavam contra ela. Eu que envergonho quando vocês estão dando nossa casa, nosso dinheiro, nossa posição social para uma empregada. Você está dando nossa casa para uma parente que foi injustamente ignorada, corrigiu Eduardo. E se você não consegue entender a diferença, então talvez seja você que não pertence a esta família. O silêncio que se seguiu foi pesado e definitivo. Patrícia olhou para o irmão, para a mãe, para Rosana e Kaique, e viu que havia perdido a batalha. Muito bem, disse ela, pegando a bolsa e chamando os filhos. Mas isso não vai ficar assim. Vou procurar meus advogados. Vou contestar isso na justiça se for preciso. Faça o que achar melhor, disse Eduardo calmamente. Mas os fatos não vão mudar. DNA não muda. E minha decisão também não. Patrícia saiu da sala como uma tempestade, seguida pelos filhos confusos e assustados. Após a saída turbulenta, a mansão ficou imersa num silêncio pesado. Senhor Eduardo, disse Rosana com voz baixa, talvez seja melhor a gente ir embora. Eu não quero causar mais problemas para sua família. Você não está causando problemas, respondeu ele. Você está expondo problemas que já existiam. E nossa família, nossa verdadeira família, precisa aprender a lidar com eles. Kaique puxou a barra da calça de Eduardo. Seu Eduardo, isso significa que a gente pode ficar. Eduardo ajoelhou-se para ficar na altura do menino. Sim, Kaique. Vocês podem ficar. Esta é a casa de vocês agora. Lá fora, Patrícia entrava em seu carro com os punhos cerrados, já planejando sua próxima jogada. A guerra estava apenas começando, e ela estava determinada a não perder sem lutar até o último recurso legal disponível. 3 meses se passaram desde a revelação do DNA, e a vida na mansão do Alto da Boa Vista havia encontrado um novo, embora ainda frágil, equilíbrio. Kaique agora frequentava uma escola particular no próprio bairro, onde rapidamente se destacou pela inteligência e curiosidade natural. Rosana havia começado um curso de administração noturno, algo que sempre sonhara mas nunca pudera custear. Eduardo descobriu que ela possuía uma mente analítica impressionante e havia começado a consultá-la sobre alguns aspectos dos negócios da família. Mas a paz era apenas superficial. Patrícia havia cumprido sua promessa de buscar recursos legais, contratando um dos escritórios de advocacia mais respeitados do Rio de Janeiro. Embora não pudesse contestar o teste de DNA, ela estava questionando na justiça o direito de Rosana à herança, argumentando que parentesco distante não conferia direitos automáticos sobre bens familiares. Era uma manhã de agosto, fria para os padrões cariocas, quando o advogado de Eduardo, Dr. Roberto Almeida, apareceu na mansão com notícias preocupantes.
Eduardo, disse ele, sentado na biblioteca com uma xícara de café fumegante, o escritório da sua irmã está sendo muito agressivo. Eles encontraram uma brecha legal que pode complicar as coisas. Que tipo de brecha? Perguntou Eduardo, embora parte dele já soubesse que não seria uma notícia boa. Eles estão argumentando que, independentemente do parentesco, Rosana assinou um contrato de trabalho como empregada doméstica. Estão alegando que ela renunciou a qualquer direito familiar ao aceitar uma posição de servidão na casa. Eduardo se recostou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Isso é ridículo. Ela não sabia que era parente quando assinou o contrato. Eu sei disso, você sabe disso, mas a lei pode interpretar de forma diferente. Além disso, eles estão questionando se o reconhecimento de parentesco após 2 anos de relação trabalhista não constitui uma tentativa de burlar questões hereditárias. Naquele momento, Rosana entrou na biblioteca carregando uma bandeja com biscoitos caseiros. Desde que havia assumido oficialmente sua posição na família, ela insistia em continuar ajudando com as tarefas domésticas, dizendo que não conseguia ficar parada. Desculpe interromper, disse ela, mas pensei que gostariam de experimentar estes biscoitos de canela que aprendi a fazer. Doutor Almeida sorriu educadamente, mas Eduardo percebeu que o advogado estava claramente desconfortável com a situação. Para ele, ainda era estranho ver uma ex-empregada sendo tratada como membro da família. Rosana, disse Eduardo depois que ela saiu, ela escutou nossa conversa. Provavelmente uma parte. Ela é muito inteligente, Eduardo. Não subestime isso. Eu não subestimo. Na verdade, tenho descoberto que ela entende de negócios melhor do que muita gente que estudou em universidades caras. Doutor Almeida hesitou antes de fazer sua próxima pergunta. Eduardo, posso ser franco com você? Sempre. Até onde você pretende levar essa situação? Reconhecer parentesco é uma coisa, mas incluir Rosana e o menino como herdeiros legais, isso vai mexer com muito dinheiro, muitas propriedades. Sua irmã tem 2 filhos, sua mãe adotiva tem seus próprios planos para a herança. Roberto, essa é uma questão de justiça. Rosana é descendente direta de Antônio Santana Silva. Por direito, ela deveria ter sido reconhecida há décadas. Mas Eduardo, seja prático. Ela viveu a vida inteira como uma pessoa de classe trabalhadora. Será que ela realmente está preparada para lidar com esse tipo de riqueza? Esse tipo de responsabilidade? A pergunta incomodou Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Não porque duvidasse da capacidade de Rosana, mas porque reconhecia que havia uma grande diferença entre ter direito a algo e estar preparado para lidar com isso. Naquela tarde, Eduardo teve uma conversa franca com Rosana no jardim, enquanto Kaique brincava com um novo conjunto de Lego que havia ganhado. Rosana, preciso ser honesto com você sobre algumas coisas. Ela parou de regar as flores e se virou para ele. Nos últimos meses, havia adquirido uma confiança que antes não possuía, mas ainda mantinha o respeito respeitoso que sempre caracterizou sua relação com ele. Sobre o que, Eduardo? Ele havia pedido para ela tratá-lo pelo nome, sem o senhor, como um membro da família faria. Sobre o processo legal que Patrícia moveu contra nós. E sobre o que isso significa para você e Kaique. Rosana se sentou no banco de madeira sob a mangueira, suas mãos ainda sujas de terra do jardim. Eu imaginei que ela não ia desistir facilmente. Ela está questionando seu direito à herança. E, francamente, ela pode ter alguns argumentos legais válidos. Eduardo, disse Rosana calmamente, eu nunca pedi herança nenhuma. Eu só quero que Kaique cresça em segurança, tenha educação, tenha chances que eu nunca tive. Eu sei disso. Mas agora que sabemos quem você é, eu sinto que tenho a obrigação moral de garantir que você e Kaique tenham o que é rigofule de vocês. Rosana ficou em silêncio por um momento, observando o filho brincar. Sabe o que é engraçado, Eduardo? Durante 2 anos, eu limpei esta casa, cuidei desta família, vivi como se fosse invisível. Agora, de repente, sou parte da família, mas todo mundo está brigando por causa de dinheiro. Não é só sobre dinheiro. Não é. Ela o olhou diretamente nos olhos. Então por que sua irmã só ficou furiosa quando soube sobre a herança?
Por que ela não se importou quando eu era só a empregada que podia ser parente distante? Eduardo não tinha resposta para isso, porque sabia que ela estava certa. Rosana, o que você quer? Realmente quer? Se pudesse decidir como esta situação toda se resolve, o que você escolheria? Ela pensou por um longo tempo antes de responder. Eu quero que Kaique tenha oportunidades. Quero que ele estude em boas escolas, que tenha chances de ser o que quiser na vida. Quero que ele nunca passe fome, nunca se sinta inferior por causa de onde nasceu. E para você? Para mim, eu quero dignidade. Quero ser respeitada pelo que sou, não pelo que posso herdar. Quero que quando eu morrer, meu filho se lembre de mim como uma mulher que lutou por ele, não como alguém que viveu às custas dos outros. A simplicidade e a honestidade da resposta tocaram Eduardo profundamente. E se eu te disser que você pode ter tudo isso sem precisar brigar pela herança? Que posso garantir o futuro de Kaique e sua dignidade independentemente do que os tribunais decidam? Como? Posso estabelecer um fundo educacional para Kaique. Posso garantir que vocês tenham uma casa própria, segurança financeira. Posso reconhecer você como minha sócia em alguns negócios, você tem demonstrado uma capacidade incrível para a administração. Rosana o olhou com surpresa. Você faria isso? Faria. Na verdade, deveria ter feito há muito tempo, independentemente do DNA. Naquele momento, Kaique correu até eles, segurando uma figura de Lego que havia construído. Olha, mamãe. É um castelo para nossa família morar. Eduardo olhou para a construção infantil e viu que o menino havia feito não apenas um castelo, mas também pequeninhas figuras representando pessoas. Quem são essas pessoas, Kaique? É você, é a mamãe, é a vovó Helena, sou eu, e tem espaço para mais gente se eles quiserem vir. A inocência da criança, que ainda tinha esperança de que toda a família pudesse viver em harmonia, foi como um soco no estômago para os dois adultos. E a tia Patrícia? Perguntou Rosana gentilmente. Kaique pensou por um momento. Tem um quarto para ela também, se ela não quiser mais ficar brava com a gente. Eduardo pegou o menino no colo. Sabe, Kaique, às vezes os adultos fazem coisas complicadas por motivos que nem eles mesmos entendem direito. Mas no final tudo fica bem, né? Como nos filmes. Eduardo e Rosana trocaram um olhar. Ambos sabiam que a vida real raramente tinha finais tão simples quanto nos filmes, mas olhando para aquele menino esperançoso, ambos desejaram que pudesse ser diferente. Vamos tentar fazer tudo ficar bem, meu amor, disse Rosana, abraçando o filho. Lá dentro da casa, Dona Helena observava a cena da janela, seus olhos cheios de lágrimas. Aos 81 anos, ela havia visto muita coisa na vida, mas raramente havia presenciado algo tão puro quanto o amor daquela pequena família que havia encontrado seu lugar depois de tanto tempo perdida. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Dr. Almeida com mais novidades sobre o processo legal. A batalha estava longe de terminar, mas pelo menos agora Eduardo sabia exatamente pelo que estava lutando. O verão de 2025 chegou ao Rio de Janeiro com toda sua intensidade tropical, trazendo dias longos e quentes que transformavam a mansão do Alto da Boa Vista em um refúgio verdejante contra o calor da cidade. Era a véspera do Natal quando os acontecimentos finais desta história se desenrolaram, exatamente um ano após aquela primeira pergunta inocente que havia mudado tudo. O processo judicial movido por Patrícia havia se arrastado por meses, consumindo energia e recursos de toda a família. Mas 3 semanas antes do Natal, algo inesperado aconteceu. Miguel, o filho mais velho de Patrícia, apareceu sozinho na mansão numa tarde de segunda-feira. Eduardo o encontrou na sala de estar, nervoso e claramente desconfortável. Aos 16 anos, o garoto havia crescido muito no último ano, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Tio Eduardo, posso conversar com o senhor? Claro, Miguel. Sente-se. O adolescente hesitou por um momento antes de começar. Tio, eu vim aqui porque não consigo mais viver com essa situação. Minha mãe está obcecada com esse processo. Ela não fala de outra coisa, não pensa em outra coisa. Eduardo observou cuidadosamente. E o que você pensa sobre isso?
Eu acho que ela está errada, disse Miguel rapidamente, como se precisasse falar antes de perder a coragem. Eu conheci a Rosana e o Kaique melhor durante esse tempo todo, e eles são gente boa. São família mesmo. O que te fez mudar de ideia? Miguel corou levemente. Foi uma coisa que aconteceu na escola. Eu estava contando para uns amigos sobre a situação em casa, reclamando que uma empregada ia ficar com parte da nossa herança. E um cara me perguntou, Miguel, se fosse você que tivesse crescido pobre e descobrisse que tinha família rica, você não gostaria que eles te ajudassem? Eu não soube responder. Eduardo sorriu. Sabe a pergunta do seu amigo? E depois eu comecei a pensar. Kaique é meu primo. Ele é só uma criança, tio. Que culpa ele tem de ter nascido pobre? E a Rosana, ela sempre foi gentil comigo e com a Carla, mesmo quando a mamãe estava sendo horrível com ela. Naquele momento, Kaique apareceu correndo no jardim, brincando com um novo cachorro que Eduardo havia adotado, um Golden Retriever chamado Bunny. O menino estava claramente feliz, saudável, com as bochechas rosadas do sol e o sorriso largo de uma criança que finalmente se sentia segura. Olha ele, tio. Olha como ele está bem agora. Como a gente pode querer tirar isso dele? Eduardo colocou a mão no ombro do sobrinho. E sua mãe? Ela sabe que você veio aqui? Não. Ela ficaria furiosa. Mas eu precisava falar com o senhor porque eu quero que essa guerra acabe. Quero minha família de volta. 2 horas depois, Patrícia chegou à mansão como um furacão, tendo descoberto onde o filho estava através de Carla, que havia contado sobre a conversa entre os irmãos. Miguel! Como você se atreve a vir aqui pelas minhas costas? Gritou ela assim que entrou na sala. Mamãe, por favor, me escute. Não. Você é meu filho. Você deveria estar do meu lado. Eu estou do seu lado, mãe. Mas também estou do lado do que é certo. Dona Helena, que havia estado descansando em seu quarto, desceu ao ouvir a comoção. Aos 81 anos, ela caminhava mais devagar, mas seus olhos ainda mantinham toda a autoridade matriarcal. Patrícia, minha filha, vem aqui. Preciso falar com você. Mãe, não tem nada para falar. Miguel foi influenciado por eles. Miguel cresceu, disse Dona Helena simplesmente. Talvez seja a hora de você crescer também. Crescer? Eu cresci. Cresci vendo nossa família ser invadida por oportunistas. Naquele momento, Rosana apareceu na sala carregando uma bandeja com água gelada e biscoitos. Ela havia escutado os gritos e decidido que era hora de enfrentar a situação de uma vez por todas. Dona Patrícia, disse ela calmamente, colocando a bandeja sobre a mesa, posso falar com a senhora um momento? Você não tem nada para me falar. Tenho sim. Porque eu estou cansada de ser tratada como vilã quando a única coisa que fiz foi aceitar um trabalho para sustentar meu filho. Patrícia se virou para ela, os olhos faiscando. Você destruiu minha família. Não, respondeu Rosana com firmeza. Eu não destruí nada. Sua família já tinha problemas antes de eu aparecer. Eu só expus eles. Que problemas? Nós éramos uma família unida. Unida no quê? Perguntou Rosana. Na ganância? No medo de dividir? Dona Patrícia, família não é sobre dinheiro. Família é sobre amor, sobre cuidar uns dos outros. Não me venha com lições de moral. Não são lições de moral. É vida real. Eu criei meu filho sozinha, trabalhando em casas como esta, sendo invisível para famílias como a sua. E sabe o que aprendi? Aprendi que dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém. Kaique, que havia entrado discretamente pela porta dos fundos, ouviu a discussão e se aproximou lentamente. Ele olhou para Patrícia com seus olhos grandes e inocentes e fez uma pergunta que silenciou toda a sala. Tia Patrícia, por que a senhora não gosta da gente? A gente fez alguma coisa errada. Patrícia olhou para o menino e, pela primeira vez em meses, realmente o viu. Viu um garotinho de 7 anos, magro mas saudável, com olhos cheios de esperança e inocência. Viu seu sobrinho.
Você não fez nada errado, murmurou ela, a raiva saindo de sua voz como o ar de um balão furado. Então por que a senhora está brava? A simplicidade da pergunta quebrou algo dentro de Patrícia. Ela se ajoelhou para ficar na altura do menino, e pela primeira vez o olhou como família. Eu estava com medo, admitiu ela, sua voz baixa. Estava com medo de que não houvesse lugar para todo mundo. Mas tem lugar, disse Kaique com a lógica simples das crianças. A casa é grande. A mesa é grande. O coração da vovó Helena é grande. Tem lugar para todo mundo. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Patrícia. Tem. Tem sim. Quer vir? Kaique pegou a mão dela. Vem, eu te mostro. O menino levou Patrícia até a janela que dava vista para o jardim. Olha lá. Tem espaço para todo mundo brincar, para todo mundo ser feliz. A gente não precisa brigar. Eduardo, observando a cena, sentiu algo se mover em seu peito. Aproximou-se da irmã e colocou a mão em seu ombro. Patrícia, Kaique tem razão. Sempre teve lugar para todos nós. O problema é que esquecemos de olhar. Patrícia se virou para o irmão, com lágrimas nos olhos. Eduardo, eu estava com tanto medo, medo de perder vocês, medo de perder meu lugar na família. Você nunca perdeu seu lugar. Só criamos lugar para mais pessoas. Mas e o dinheiro? A herança. Dinheiro se multiplica quando é compartilhado com amor, disse Dona Helena suavemente. Pobreza é quando se tem muito e se ama pouco. Rosana se aproximou de Patrícia hesitantemente. Dona Patrícia, eu nunca quis tirar nada da senhora. Eu só queria que meu filho tivesse uma chance. Patrícia olhou para Rosana, realmente a vendo pela primeira vez não como uma ameaça, mas como uma mulher que havia lutado sozinha para criar um filho com dignidade. Rosana, me perdoa? Me perdoa por ter sido tão cruel com você e com Kaique. Já perdoei há muito tempo, respondeu Rosana. Família perdoa. Miguel se aproximou e abraçou a mãe. Mamãe, agora podemos ser uma família de verdade. Sim, meu filho. Agora podemos. Na véspera do Natal, exatamente um ano depois daquela tarde em que Kaique havia perguntado se podia pegar um pedacinho, a família Santana se reuniu para a ceia natalina. A mesa estava posta para todos: Eduardo, Dona Helena, Patrícia, Miguel, Carla, Rosana e Kaique. Eduardo se levantou para fazer um brindê. Um ano atrás, um menino corajoso me ensinou que a fome não é só de comida. É de amor, de pertencimento, de família. Hoje brindo a Kaique, que nos trouxe de volta para casa. Kaique sorriu e levantou seu copo de suco de uva. Posso falar também? Claro, meu amor, disse Rosana. Eu quero agradecer porque agora eu sei que posso pegar um pedaço do amor de vocês, um pedaço da felicidade, um pedaço da nossa família. E o melhor é que quando a gente divide amor, ele não diminui. Ele cresce. Dona Helena enxugou as lágrimas e sorriu. Da boca de uma criança. Patrícia olhou ao redor da mesa, vendo sua família completa, e percebeu que nunca havia sido tão rica quanto naquele momento. Lá fora, fogos de artifício começaram a iluminar o céu carioca, mas dentro da mansão do Alto da Boa Vista, uma luz muito mais poderosa havia sido acesa, a luz da verdadeira riqueza, que não se mede em dinheiro, mas no tamanho do coração de uma família que aprendeu que às vezes a maior fortuna está disfarçada na simplicidade de uma criança que apenas quer um pedaço de amor. E assim, uma pergunta feita com inocência por um menino com fome transformou não apenas sua própria vida, mas o coração de todos ao seu redor, provando que às vezes as maiores revoluções começam com os gestos mais simples. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.